pessoal, meu nome é José Rodrigues, sou professor no campus Floriano, no Instituto Federal do Piauí, nos cursos técnicos desse campus. Bom, daremos início à nossa primeira aula de metrologia. O roteiro da aula segue da seguinte maneira: um breve histórico, sistema métrico múltiplos e submúltiplos, e o sistema inglês, polegada fracionária e polegada milesimal, além da conversão dessas unidades. Um breve histórico sobre as medidas. Data da era medieval, as unidades de medida eram usadas a polegada, o palmo, o pé, a jarda e a braça do rei. Havia um inconveniente. Quando um rei falecia, ou quando se queria analisar as medidas entre o reino e o outro, não dava certo. Por quê? Porque a jarda, ou seja, o comprimento do braço de um rei, era diferente do comprimento do braço de outro rei. Isso dava grandes problemas. Então se faz necessário criar uma unidade de medida padrão usada em todo o mundo. O sistema métrico é um desses padrões. Nós temos os múltiplos e seus submúltiplos. Mas qual a definição do metro? O metro é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1 sobre 299.792.458 de segundo. Vamos falar agora sobre os múltiplos e submúltiplos do sistema métrico. Como vocês podem observar nessa tabela, nós temos o metro, 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 todos sabem que é igual a 1. Seguindo, o decâmetro, que é 10 elevado a 1. Hectômetro, 10 elevado a 2. Quilômetro, 10 elevado a 3. Megametro, 10 elevado a 6. Gigametro, 10 elevado a 9. E terametro, 10 elevado a 12. Nós temos agora do lado direito da tabela os submúltiplos, 10 elevado a 0 novamente, e nós vamos diminuindo as medidas. Decímetro, 10 elevado a menos 1. Centímetro, 10 elevado a menos 2. Milímetro, 10 a menos 3. Micrômetro, 10 a menos 6. Nanômetro, 10 a menos 9. E picômetro, 10 a menos 12. Bom, além do sistema métrico usado, nós temos também o sistema inglês, onde é usada a polegada. A princípio, vamos falar sobre a polegada fracionária. Como medir polegada? Vocês observam do lado esquerdo que nós temos meia polegada, 1/4 de polegada, 1/8 de polegada, 1/16 de polegada, 1/32 de polegada. Mas não vem somente assim, nós podemos também mudar o número que está no numerador. Por exemplo, do lado direito nós temos meia polegada, 3/4 de polegada e 5/8 de polegada. Bom, agora falaremos sobre a polegada milesimal. Anteriormente falamos sobre a polegada fracionária. A polegada milesimal seria divisão decimal da polegada, ou a divisão da polegada em milésimos e décimos de milésimos. Por exemplo, no exemplo A, nós temos 1.003. O que significa isso? 1 polegada e 3 milésimos. Na letra B, 1 polegada e 1.247 décimos de milésimos. No exemplo 6, 725 milésimos de polegada. Bom, mas como proceder para converter polegada fracionária em milímetro? Isso é muito importante sabermos como proceder. Deve-se multiplicar o valor em polegada fracionária por 25,4. Por exemplo, 2 polegadas. Como proceder para transformar em milímetro? Você pega 2 polegadas, 2 vezes 25,4. Quando você efetua esse produto, você encontra o valor igual a 50,8 milímetros. Então, nós convertemos 2 polegadas em milímetros. Ou seja, 2 polegadas equivale a 50,8 milímetros. No exemplo B, temos 3/8 de polegada. Então, vamos pegar esse número, 3/8, e multiplicar por 25,4. Então, como segue, 3 vezes 25,4 é igual a 76,2. Dividido por 8 é igual a 9,525 milímetros. Vamos aprender agora como converter milímetro em polegada fracionária. É feita da seguinte maneira. Você divide por 25,4 e multiplica por 128. Em seguida, divide por 128. Vamos lá, um exemplo. 19,8 milímetros. Então, você divide por 25,4 e multiplica por 128. Essa é a primeira etapa. Quando você efetuar essa operação de multiplicar por 128 e dividir por 25,4, você obtém 99,77. Porém, é interessante arredondar para ficar mais fácil a simplificação. Então, arredondando 99,77 para 100, nós podemos prosseguir com a outra etapa, que é dividir por 128. Dá para simplificar 100 e 128? Sim. Primeiro, divide ambas as partes por
2, 100 por 2, 50, 128 por 2, 64. Dá para simplificar ainda mais? Sim. 50 por 2, 25, 64 por 2, 32. Vamos aprender agora como converter polegada milesimal em polegada fracionária. O que se deve fazer? Deve-se multiplicar por 128 e depois dividir por 128. Simplifique se possível. Por exemplo, 125 milésimos de polegada. Basta multiplicar por 128 primeiro. Então, 125 milésimos de polegada vezes 128 é igual a 16 polegadas. A outra etapa é dividir por 128. 16 sobre 28. Vamos simplificar? Dividir por 2. 16 por 2, 8. 128 por 2, 64. Dá para simplificar ainda mais? Dá por 8. 8 por 8, 1. 64 por 8, 8. Então, convertendo 125 milésimos de polegada em polegada fracionária, nós encontramos 1/8 de polegada. Como proceder para converter polegada fracionária em polegada milesimal? Basta dividir o numerador da fração pelo denominador. Por exemplo, 3/8 de polegada. Basta dividir 3 por 8. Obtemos 375 milésimos de polegada. No próximo passo, como converter polegada milesimal em milímetro? Basta multiplicar por 25,4. É bem simples. Por exemplo, 375 milésimos de polegada será igual a 25,4 vezes 375 milésimos de polegada. Após operar essa efetuação, você encontra 9,525 milímetros. Como converter agora milímetro em polegada milesimal? Basta dividir o valor por 25,4. Por exemplo, 5,08 milímetros. Então, 5,08 milímetros dividido por 25,4, que é igual a 200 milésimos de polegada. O resumo da aula. Nós aprendemos sobre as unidades medievais, que não eram muito interessantes, pois variava de reino para reino, cada rei tinha um tamanho de pé, de mão, de braço. Aprendemos sobre o sistema métrico, os seus múltiplos e submúltiplos, e o sistema inglês, onde nós vimos a polegada fracionária e a polegada milesimal. Em seguida, aprendemos como converter essas unidades. Até mais e nos encontraremos na aula número 2.